você chega e tá em casa com a cara fechada, chateada. Aí o marido chega, coitado, sem saber de nada. E tem um detalhe, né? Que nós somos diferentes dos homens em tudo, não é só fisiologicamente. Nós somos diferentes deles também na forma de lidar com a situação. Mulheres naturalmente são mais emocionais. Homens são mais racionais. Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Significa que pra eles preto é preto, branco é branco. Pra nós, não é bem assim. Tem branco off, branco gelo, branco perolado, sim ou não? E o rapaz fica, mas não é tudo branco, minha filha? Não, meu filho. Você é muito insensível. E ele, pra mim, é tudo branco. Aí ele chega em casa sem saber nada do que aconteceu. Você só ficou chateada com alguma coisa. Às vezes nem você sabe. Aí ele pergunta, o que é que todo marido pergunta quando chega em casa e te vê de cara fechada? Aconteceu uma coisa? Tá tudo bem? E o que foi? E o que é que você responde? No Brasil e em Portugal, nada. Mas foi alguma coisa, senão não estaria com aquela cara, sim ou não? Hey! Mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje analisaremos esse trecho dessa pregação ou palestra dessa mulher aqui nesta igreja. Nesse trecho específico dessa palestra, ela elucida as diferenças claras e clássicas, marcantes entre macho e fêmea dentro de um relacionamento e talvez tenta propor aqui algumas formas das pessoas lidarem melhor um com o outro. Isso aqui vai servir para nos aprofundarmos ainda mais no problema, de forma bruta e fria e sem romantização. Vamos falar de forma clara disso aqui e tentar encontrar algum tipo de solução. Vamos tentar chegar o mais próximo da verdade com todos os fatos aqui estabelecidos, para ver se a gente consegue sair de lá com algum tipo de solução. Se você tá curioso para saber onde isso vai dar, não sai daí. Tá começando mais um Fala Casa. Nada. E tem um detalhe, né? Que nós somos diferentes dos homens em tudo, não é só fisiologicamente. Nós somos... Gostei do fato dela ter dito isso. Nós somos diferentes dos homens em tudo. Em tudo. Não é só no físico. Em tudo. Isso é muito importante. Como vocês viram, né? O Dr. Felipe passando mal com as duas ali, quando elas agarraram ali naquela questão da diferença psicológica. E o cara cita os empregos, cita o que acontece com as mulheres que se metem a trabalhar com aquelas coisas e tentam engravidar, etc. Mas mesmo assim foi difícil delas aceitarem, porque são fatos, né? Então aqui ela já parte dessa premissa, ó, a diferença é geral. Esse é o mais importante. Vamos lá. Os diferentes deles também na forma de lidar com a situação. Mulheres naturalmente são mais emocionais. Homens são mais racionais. Cuidado. Careful now. Significa que pra eles preto é preto, branco é branco. Pra nós, não é bem. Quando é, sim. Quando é preto, a gente diz que é preto e acabou. Quando é branco e acabou. Somos práticos, né? É assim. Tem branco off, branco gelo, branco perolado, sim ou não? E o rapaz fica, mas não é tudo branco? É aí que tá. Para as mulheres, depende muito do emocional para julgar o quão preto ou o quão branco é aquela decisão. Eu tô entrando muito no exemplo dela, eu espero não ficar muito confuso aqui, o meu discurso. Mas é basicamente isso. Eu vou te dar um exemplo. Um crime acontece, isso pode se perceber nas estatísticas dos votos, né? Os votos. Por que muita mulher tende a ter um voto mais à esquerda, ainda mais hoje em dia? Não era assim numa sociedade mais tradicional. Porque com o discurso da vítima da sociedade, com o discurso do contexto, porque tudo tem um contexto, calma, você não sabe o passado dessa pessoa, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, você acaba tocando mais no emocional daquela parcela da sociedade que tende a levar muito mais em conta o emocional nas suas decisões. Seja lá o que essas decisões vão gerar depois. Então a desmistificação dessa coisa do a gente é mais emocional, portanto a gente não vê preto branco. A gente vê branco e vai as escalas do cinza escuro, do cinza claro ao cinza escuro até chegar no preto. Cada situação é uma situação. O que determina geralmente isso é o envolvimento emocional dela a depender do que ela sabe daquela situação ali. Branco, minha filha? Não, meu filho. Você é muito insensível. E ele, pra mim, é tudo branco. Aí ele chega em casa sem saber nada do que aconteceu. Você só ficou chateada com alguma coisa. Às vezes nem você sabe. Aí ele pergunta, o que é que todo marido pergunta quando chega em casa e te vê de cara fechada? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? E o que foi? E o que é que você responde? No Brasil e em Portugal, nada. Mas foi alguma coisa, senão não estaria com aquela cara, sim ou não? Aí Uma observação que eu gostaria de fazer. Esse é o tipo de coisa que ela tá observando aqui pra todo mundo. Aqui eu posso ver na frente aqui, ó, várias mulheres. Eu não sei nem se é um congresso de mulher, só pra falar pra mulher. Isso é um grande problema que eu observo. Você tem a faca e o queijo na mão para mostrar a verdade pra maioria que vai receber aquilo ali. Na verdade, você vai mostrar pra todas, né? Mas para a maioria que tá ali já com a guarda baixa. Já tá ali pra ouvir.
a verdade, entende? Então, o seu poder de impacto, ele tem que ser maior, mas elas não usam. Então aqui ela tá falando uma coisa muito séria e muito importante, eu já vou mostrar pra vocês porque isso é muito sério e muito importante e o que que causa dentro de um relacionamento saudável. O que que causa isso, tá bom? Então olha, vamos ouvir de novo aqui, ó. Tá tudo bem? O que foi? E o que é que você responde? No Brasil e em Portugal, nada. Mas A mulher tá com a cara de bunda. O cara chega. O que que todo marido. Ela ainda diz. O que que todo marido pergunta? Ela sabe que isso é um padrão na maioria dos casais. O que que todo marido pergunta? Tá tudo bem? E o que que você responde? Tô. Tem algum problema? Nada. Então, ela sabe que isso é um problema. Ela sabe que isso é errado. E você não pode se esconder no somos diferentes. É por isso, tá bom? Mas vamos continuar aqui. foi alguma coisa, senão não teria com aquela cara, sim ou não? Isso. E o homem que é racional, você falou que não foi nada, o que ele entende? Ele segue a vida dele e você... E sim... Né? Insensível! Não é? Minha amiga, aprende a falar. Porque senão você vai destruir o seu relacionamento que você pediu tanto a Deus. Você vai perder esse cara que não te faz mal algum, que busca fazer o que é bom pra você, que te coloca muitas vezes como prioridade, vai depender do cara. O cara que tá disposto a te proteger, até morrer por você em caso de emergência. O cara que busca consertar coisas pra você, o cara que busca te acalentar no momento de fragilidade emocional, o cara que busca querer cuidar de você, o cara que busca estar ali para te ouvir em momentos de crise, etc. Eu adoro a objetividade masculina. É algo que eu acho saudável. Os homens são retos, são diretos. Os homens são básicos, Mas existe uma qualidade imensa em ser básico. Você não pode se comportar como uma criancinha birrenta e mimada. Você é uma adulta. Você tem que agir como uma adulta. Você tem que ser culpada. Você tem que ser responsabilizada. Você tem que olhar pra si mesmo e dizer assim, cara, eu não posso agir assim. Isso não é um playground pra eu agir como eu quiser, da forma que eu quiser, porque eu mereço, sou diva demais e, nossa, a minha energia feminina e essa babaquice toda. Não. Eu tenho isso aqui em minhas mãos, então ou eu cuido ou eu destruo. Ou eu zelo e protejo, ou eu deixo à deriva. Não é tão difícil de entender isso. E o que acontece quando um cara bem resolvido lida com uma pessoa assim? Mora, é casado. Não, recentemente eu acabei de sair do relacionamento. Tá solteiro? Solteiro não, eu não estou namorando, mas não estou disponível. Entendi. Vocês ficaram juntos há quanto tempo? 2 anos e meio. Qual foi o motivo do término? Porque eu sou muito literal. Tenho dificuldade de fazer essa interpretação. Então, muitas vezes ela falava uma coisa, ela queria dizer outra, e eu mal compreendia isso. E eu tenho um modo de relacionamento onde eu gosto de conversar sobre as situações, de resolver através da conversa, da análise. E ela... Olha só, eu tenho um modo de ser que eu gosto de conversar sobre os problemas, eu gosto de analisar a coisa e buscar resolver. Não deixar a ponta solta. O que muitas reclamam? Ah, eles não querem resolver os problemas. Olha lá, que tipo de pessoa arrumou um cara assim? Uma pessoa que quer deixar tudo à margem das interpretações. Quer agir de uma forma e querer dizer outra. E não, ele tem que ser capaz de ler a minha mente. Tem uma resistência baixa pra isso, então resolvemos... Olha só. É interessante, né? Olha só a forma como ele escolhe falar isso, ó. Da análise, e ela tem uma resistência baixa pra isso, então resolvemos... O que você acha que falta nas mulheres hoje em dia? Falta nada ninguém não. Tá todo mundo no mesmo processo de evolução, tentando ser cada vez melhor. O que falta, na verdade, é a pessoa ter o comprometimento consigo mesmo de querer. Como vocês sabem, eu não ouço só o que as pessoas dizem e tiro algumas conclusões. A gente não tava lá, não sabe que tipo de cara ele é exatamente dentro de uma relação. Então a gente tá aqui pegando o superficial do que eles estão dizendo. Ele simboliza aqui o cara que age assim dentro da relação, ok? E o que aquela mulher estava dizendo na palestra, não precisamos nem dizer que a maioria age daquela maneira, correto? Então não só ouvimos o que as pessoas falam aqui e analisamos o que elas dizem, mas também estamos atentos às escolhas de palavras. Repare aqui o que o cara pergunta no início. Qual foi o motivo do término? Porque eu sou Qual foi o motivo do término? muito literal. O motivo do término é porque eu sou muito literal. Repara. Aqui, ele não tá fazendo um falso moralismo, tipo assim, ele não tá se culpando falsamente. Não é isso, entendeu? Ele não tá se culpando. Tipo assim, ó, deu ruim porque eu sou errado. Porque quando ele diz que eu sou muito literal e gosto das coisas, buscar resolver, ele sabe que ele tá sendo o certo da situação. Ele sabe disso. Mas ele busca não dizer que é porque ela não é como eu. Entende? Ele busca dizer que é porque eu sou muito assim. E ela não me tolerou dessa maneira. Entende? Isso é muito importante. Tenho dificuldade de fazer essa interpretação. Então, muitas vezes ela falava uma coisa, ela queria dizer outra. Olha lá. Eu sou muito literal, então eu tenho dificuldade de fazer essas interpretações às quais ela submetem muitos homens. Então, às vezes, ela dizia uma coisa e queria outra, ela fazia uma coisa e queria fazer outra, e eu me via sujeito a ter que interpretar tudo aquilo, pra saber se a gente estava em algum tipo de sintonia.
eu mal compreendia isso. Olha lá, e eu não compreendia isso. Olha aí. Tem um modo de Esse cara é um cara saudável mentalmente e emocionalmente. Ele sabe que ele não era o problema. Mas ele escolhe dizer assim, ó, eu não compreendo esse tipo de coisa. Não é pra mim aquilo ali, entendeu? Ela tinha essa maneira de agir e eu não entendia isso. Olha só. relacionamento onde eu gosto de conversar sobre as situações, de resolver através da conversa, da análise. Olha lá. Ele sabe a forma que ele fala. Eu gosto de resolver, buscar conversar através da análise, da razão. Ele sabe que esse é o caminho correto. Por isso ele escolhe ser assim. Entende? E ela tem uma resistência baixa pra isso, então E ela não resistiu, ela não aguentou esse tipo esse meu modo de ser. resolvemos. O que você acha que falta nas mulheres hoje em dia? Falta nada ninguém não. Tá todo mundo no mesmo processo de evolução, tentando ser cada vez melhor. O Olha que aí. falta, na verdade, é a pessoa ter um comprometimento consigo mesmo, de querer estar sempre melhorando e evoluindo. A chance que e ele faz essa pergunta pra todo mundo, ele faz pra mulheres e pra homens, entendeu? E o cara escolhe dizer assim, não falta nada, tá todo mundo tentando melhorar, tá todo mundo juntando alguns cacos aí, tentando juntar algum tipo de aprendizado pra vida, tentando encontrar sentido em várias coisas que fizeram e que estão querendo fazer. Então não é porque você se percebe mais avançado em algumas áreas que as outras pessoas podem não estar avançado em outras, né? Indo pra, de fato, estar numa relação. Estar numa relação envolve muita abnegação, envolve você, às vezes, não fazer da tua forma, envolve Olha lá. você chegar no meio pra tentar compreender a pessoa, passar o que você quer passar da maneira que vai ser entendida, não da maneira como você passa, porque todo mundo comunica de uma língua diferente. Sim. Então, quando você escolhe estar com alguém, né, que é uma escolha diária, você tá tendo que escolher abrir mão daquela tua forma como você tá vivendo de forma sozinho, a chegar no meio termo com alguém que talvez não esteja entendendo o que você tá passando. Adaptar as rotinas, adaptar as vontades, adaptar as percepções de futuro, adaptar todas as expectativas. Essa é a única maneira de fazer um relacionamento de fato ser duradouro e o que as pessoas chamam aqui de fazer sucesso. Então assim, eu achei importante mostrar aquele vídeo ali pra você entender como a coisa casa, né? Como as peças se encaixam, como as coisas fazem sentido, né? Você fala assim, rapaz, mas aí levanta um questionamento válido. Pô, você quer que a maioria das mulheres, principalmente jovens, né? Elas alcancem aquele nível de maturidade ali que o cara mostrou? Aí é que tá. O mundo antigo não havia essa necessidade. O mundo antigo havia havia o fato, havia o que é concreto, havia o seu dever, havia o seu papel. Eu vi um vídeo recentemente em que o cara pergunta pra mulher no podcast, se você tiver que escolher entre a sua felicidade no matrimônio e o seu dever, o que você escolhe? Uma mulher não, várias na mesa. Todas escolhem a minha felicidade. Porque sem a minha felicidade, eu não desempenho bem o meu dever. Ainda lança umas frases assim, entendeu? E aí, aquele choque, né? Você fala assim, rapaz... Ou seja... Você vai colocar na dependência da sua felicidade a existência do relacionamento. Você tem alguma dúvida, velho, de por que os números são esses? Porque existem matrimônios, ou seja, obviamente que tem mulher que não pensa assim, mas é tão significativo o número de pessoas que realmente pensa dessa forma, tá? Esse discurso é reforçado pela grande mídia. Muitas delas estão sendo treinadas a enxergar como abuso ou desprezo qualquer postura de um homem que não quer pedestalizá-la, que não quer agir como se ela fosse uma deusa recebendo oferendas e mimos e bons tratos, tipo assim, meu irmão, e muitas caem. Deixa eu dar um exemplo pra você do mundo simples antigo, pra você ter uma noção. Ó, vó, isso aqui é boa, viu? Eu quero que a senhora seja sincera. Colocaram assim, como a senhora fez pra ter 12 filhos? Não tinha televisão? Olha lá, mandaram a pergunta pra avó dela, olha só. E que tem televisão pra fazer menino? Porque não tem o que fazer. Não, eu acredito que não tinha. Eu moía, pilava e ainda tinha tempo pra fazer menino. Não é que nem a mulher de hoje. Não é que nem a mulher de hoje que é só com o celular na mão e tudo feito e ainda tem preguiça. Olha só, eu moía, pilava e tinha que fazer menino. Não era igual as mulheres de hoje que vive com o celular na mão, tá tudo feito e ainda tem preguiça. O que ela quer dizer com tá tudo feito? Você tem air fry, panela de arroz e tal, né? Você não tem trabalho manual igual muitas delas tinham, né? De que tinha que lavar roupa ainda mais quando era mais humilde, né? Tinha que sair pra lavar roupa, né? Costurava roupa pros outros, enfim, aqueles trabalhos típicos, né, que muita mulher sempre teve, né, pra fazer uma rendinha a mais. Ela observa justamente esse abismo entre a geração dela e a geração da neta, provavelmente. De namorar? E eu nem tinha de trabalhar, principalmente namorar, que eu não tinha mesmo. E por que foi, neguinho, que vó teve 12? Porque eu achava bom. Pra Como é o nome das filhas? Porque eu achava bom. Toma aí na sua cara, novinha. A vovó trabalhava muito. Vovó não ficava assada não, fi. Esquece. É muito interessante um vídeo que tem a ideia de ser humor, né? A pretensão é que te faça rir, seja leve. Mas, ao mesmo tempo, você consegue perceber a profundidade, o peso de um vídeo bobo desse, um vídeo engraçadinho desse aqui, tá entendendo como? Que é, cara... Olha o abismo entre a geração dessa mulher, dessa senhora, e essa nova geração.
Você consegue sentir que não há uma conexão de vivência, não há. São dois universos. Ela descreve ali um resumo do que era a vida dela. Cara, são outros universos. Eu não era infeliz, não. Essa era a minha vida, era como as coisas eram. A gente entendia que é assim que as coisas são. Agora vocês têm tudo e são insatisfeitas com tudo. E são infelizes. E quando tem alguma coisa na mão, faz questão de destruir. Quer dizer, não há conversa, não há diálogo aqui. Uma senhora dessa tem mais conversa comigo, com você, com homens, do que com meninas da nova geração. Essa é a realidade. Porque devido a terem sido criadas em um mundo mais prático, mais realista, mais real, elas acabaram não tendo uma mentalidade muito romantizada por nada. Então, naturalmente, conversam mais com o homem. Não de ter papo, mas assim, conseguem entender. Existe mais conexão com homens do que com essa nova geração. E, infelizmente, muito do que ela tentar ensinar não vai surtir muito efeito, porque o universo delas, do tipo de música que elas ouvem, do tipo de meninas que muitas delas vão seguir, tipo assim, não tem competição, entende? Então, assim, eu acho muito triste que discursos das matriarcas ou pregações, quando há uma oportunidade, tá, de você ter mulheres ali reféns de ouvir uma palavra mais dura, às vezes não chega, não vai aonde tem que ir no coração delas, de maneira que elas falam assim, cara, ou eu sou cristã e eu mudo, ou eu sou diferente, ou eu realmente viro sal na terra, ou eu mudo, eu não sou igual às demais, ou eu não devia estar aqui, esse aqui não é meu lugar, acho que meu lugar é no mundo. Não há essa separação, sabe? Existe a oportunidade, várias oportunidades. É congresso da mulher virtuosa, é congresso da mulher diamante, é congresso da mulher ouro e não sei o que, rubi, quem achará e não sei o que. E quando você vai lá, você ouve essas críticas veladas com humor e olha como a gente é, né? Sabe quando o marido fala assim e você vai e fala assim, aí todas, é verdade, né? A gente faz isso. Aí pronto, todo mundo vai ali no comes e bebes na mesa, tiram fotinhas nos painéis e tal, e as flores, tá? E tal, e todo mundo vai pra casa e mudança radical, essencial, da essência, que é bom, nada. É óbvio que os homens não vão criticar, é óbvio que os homens, né, principalmente os casados, os caras não vão chegar e dizer assim, pô, cara, eu posso fazer uma crítica bem construtiva e honesta pra você? Pra mim você não é uma mulher bíblica mesmo. Eu gosto de você, gosto da sua personalidade, né, a gente se casou e tal, mas você tem uma série de comportamentos que faz eu me questionar se eu tivesse a chance, né, se eu tivesse a ciência, eu me casaria novamente. Nenhum cara vai fazer isso. Por quê? Porque vai haver uma separação. Ele não vai poder argumentar, poxa, eu só quis ser honesto um dia, eu só quis dizer assim, abrir meu coração, entende? Não dá. Se os homens, em sua maioria, resolverem abrir seus corações e soltar tudo, dá merda. Então, eu espero que tenha ficado bem claro pra maioria, né, o grande problema que nós temos nas mãos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, apoie esse canal como você puder, seja membro e aguarde o próximo vídeo. Até a próxima.